Boa noite, acadêmicos. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar hoje com a fundamentação teórica, tá? Então, a gente já viu o tema do nosso projeto de pesquisa, já vimos o problema do projeto de pesquisa, já construímos o objetivo geral, construímos os objetivos específicos, construímos a justificativa e as hipóteses. E agora nós vamos para a fundamentação teórica. Então, eu quero, ali nas apostilas de vocês, está mostrando um passo a passo como eu mostrei na aula passada, que tem o referencial teórico e a fundamentação teórica. Então, que são a mesma coisa. Então, nós vamos seguir o que diz a normalização da Uniarp, tá bom? E o que diz a normalização da Uniarp? Ó, vamos abrir aqui o site da Uniarp, tá? Vocês vão lá no ensino presencial, lá que vocês sempre clicam no ensino à distância. Vocês vão no ensino presencial, clicam na lupinha, no caso do celular, tá? Digitam ali para procurar normalização, certo? E clicam aqui, digita aqui normalização e clica na lupinha para procurar a normalização. Vai aparecer aqui, ó, na página de busca a palavra normalização. Vocês vão clicar em cima e aqui vocês vão buscar, então, que é o que nós vamos seguir, que é o passo a passo que a gente vai seguir, que está bem na ordem que a gente está fazendo, projeto de pesquisa, graduação e especialização. E aí vocês vão fazer o download e vão abrir, então, para a gente dar uma olhadinha, tá? Então, olha só. Aqui tá aparecendo como que tem que ficar o projeto de pesquisa de vocês, para vocês entregar para mim no final dessa disciplina. E como que tem que ficar também se vocês precisarem fazer dentro da graduação o projeto de pesquisa. Então, aqui tem a capa primeiro, né? Vai o nome da universidade, em seguida vai o nome do acadêmico, depois o título da pesquisa e subtítulo se houver, caçador e o ano. Daí ela tem uma folha de rosto, nome completo do acadêmico, o título do trabalho, e daí tá aqui um recuado explicando o projeto apresentado como exigência para obtenção da nota da disciplina tal, do curso tal da Uniarp. E orientador, ou o nome do professor, né, pode ir ali também. Caçador e o ano, ele tem um sumário com as páginas, né. Aqui tem a introdução que eu vou falar para vocês, que eu falei para vocês que eu vou explicar depois, tá? Porque daí o tema, aquele tema que vocês construíram lá depois, ele vai aqui na introdução, tá bom? Então, o tema vai entrar aqui dentro da introdução. Daí tem o problema, que vocês já construíram, objetivo geral e objetivos específicos, que vocês já construíram também, justificativa, que vocês construíram também, e aí vem a fundamentação teórica, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Eu já vou voltar aqui para a fundamentação teórica. Antes eu quero que vocês olhem aqui, ó. Lá naquele que vocês estavam fazendo lá com a professora, que aparece nas apostilas de vocês, vai ter fundamentação teórica, que é o número 7, e vai ter o referencial teórico, que é o número 9. Então, nós vamos tirar aquele número 9, que é o referencial teórico, e vamos trabalhar só com a palavra fundamentação teórica, que as duas coisas querem dizer a mesma coisa, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com a fundamentação teórica. Antes de nós irmos para a fundamentação teórica, nós vamos ver aqui, ó, que tem, depois da fundamentação teórica, nós vamos fazer a metodologia da pesquisa, vamos fazer os recursos, tá? E vamos fazer o cronograma, certo? E aí, então, findou, ó, vai ter as referências aqui, certo? Então, o que nós vamos aprender a fazer hoje? A fundamentação teórica, tá? Que é, ó, veja o que diz aqui na normalização da Uniarp. Esta sessão destina-se à apresentação da fundamentação teórica. As sessões que a compõem precisam estar interligadas, apresentando contribuições de autores de referência do tema pesquisado. Também podem ser incluídas sínteses de leis de documentos de referência nacional e internacional, de dissertações e teses relacionadas ao objeto de estudo. Na elaboração do texto, deve ser utilizado fonte Arial tamanho 12, recuo de 1,25, recuo quer dizer o parágrafo, tá? Para iniciar o parágrafo, vocês vão medir lá na régua 1,25, espaço 1,5 entre as linhas e texto justificado. Tudo isso tem no Word, tá? Eu vou fazer uma aulinha antes de vocês entregar esse projeto de pesquisa digitado para explicar tudo isso para vocês, tá?
por enquanto não se preocupem com esses espaçamentos, com esses dados aí que depois a gente vai fazer, tá? Citações, notas de rodapé, tabelas, gráficos, figuras, desenhos, fluxograma, fotografia, mapa, organograma, quadro, entre outros, devem seguir o padrão indicado no documento da normalização da Uniarp, tá? Então, o que é aqui? Nós vamos buscar, dentro de teses, dissertações, artigos ou livros, uma fundamentação teórica sobre o problema que nós estamos tratando na pesquisa, certo? Então, nós não vamos criar nada, vocês não precisam criar nada, vocês vão buscar o que já foi escrito sobre esse tema. Então, vocês não vão ler muita coisa, porque senão fica muito extenso para vocês buscarem dados, fica muita coisa para vocês pesquisar. Vocês podem escolher 2 teses, ou 2 artigos, ou 2 dissertações, é só digitar lá no Google, dissertação sobre pobreza, artigo científico sobre catadores de reciclagem, né? Artigo científico sobre mulheres em situação de prisão. Digita lá no Google que ele vai buscar e vocês vão escolher 2 para fundamentar, que tenham a ver com o problema de vocês, para fundamentar a pesquisa de vocês, certo? Então aqui, normalmente eu oriento meus alunos que escrevam no mínimo 3 páginas. O que vocês colocam aqui? Um título grande, por exemplo, se eu vou falar de mulheres em situação de prisão, primeiro eu posso colocar um título geral, mulheres em situação de prisão no Brasil, escrevo a nível de Brasil o que eu encontrei nos artigos científicos, nas teses, nas dissertações, escrevo ali, copio, colo, referencio, que eu já vou ensinar como é que referencia, e aí eu coloco, vou escrevendo sobre esse tema. Depois que eu escrever uma página e meia sobre mulheres em situação de prisão no Brasil, eu posso fazer um subtítulo colocando lá possíveis motivos que levam as mulheres à situação de prisão no Brasil, por exemplo. E aí vai procurar os motivos que levam as mulheres a serem presas no Brasil em artigos científicos, teses, dissertações, e vai escrever mais uma página e meia. Pode ser 2 títulos, tá? Um título geral e um subtítulo. Sempre começando do grande e indo para o pequeno. Por exemplo, se eu tenho um texto a nível de caçador sobre mulheres em situação de prisão, eu posso escrever a nível de Brasil ou a nível de Santa Catarina e depois a nível de caçador. Sempre partindo de uma visão geral e indo para uma visão mais local, mais próxima de nós, tá bom? Então, esse texto tem que ser construído desta maneira, certo? Então, por exemplo, vamos pegar lá um outro problema que vocês trouxeram ali dentro dos projetos de pesquisa. Adolescentes, quais os motivos que levam adolescentes a engravidar no bairro Martelo, ali, que é o problema que a acadêmica Janice está trabalhando. Então, se nós, aqui na fundamentação teórica, vocês podem pegar e colocar, então, por exemplo, motivos, gravidez na adolescência, um título geral, e pesquisar o que já foi 2 artigos, 2 teses, 2 dissertações ou livros que falem sobre esse tema e trazer uma visão geral sobre gravidez na adolescência. Depois, pode-se construir um subtítulo, né? Colocando, por exemplo, dados de gravidez na adolescência no Brasil ou dados de Santa Catarina. Tipo, então, partimos do grande, que é a gravidez na adolescência de um modo geral, e chegamos mais próximo do nosso local de pesquisa. Não vai ter dados de caçador, porque eu acho que ninguém pesquisou isso ainda. Mas pode ter dados de Santa Catarina. Então, eu trago mais próximo do local onde eu estou. Vou situando mais próximo do local onde eu estou. Eu posso também começar com uma abordagem mais histórica. Por exemplo, vamos pegar lá o problema que a Luciana está trabalhando, que ela quer entender por que as pessoas que reciclam materiais recicláveis não saem da situação de pobreza. Então, a Luciana, por exemplo, pode estar fazendo começando falando um pouco da história, em Caçador, no caso, né? Então, a Luciana pode estar contando um pouco da história de Caçador primeiro e depois indo para uma questão mais... Ela pode começar falando sobre pobreza no Brasil e daí contar um pouco da história de Caçador
e falar, trazer dados sobre reciclagem caçador, se ela encontrar, né? Sobre quantas pessoas fazem esse tipo de trabalho em caçador. Então, ela pode fazer um subtítulo. Então, como ela está falando de pobreza e de catadores de reciclável, ela pode fazer uma página e meia falando o que é pobreza, o que leva as pessoas para a situação de pobreza. Depois ela pode vir com uma outra página e meia falando sobre os catadores de recicláveis. Se não tem dados locais, ela pode buscar dados a nível de Brasil sobre os catadores. E pode falar um pouquinho da história de caçador também, como que esse caçador se constituiu, a ponto de produzir várias gerações de pessoas que catam recicláveis, entendem? Então, vocês vão aqui na fundamentação teórica, vocês vão trazer 2 páginas e meia, quer dizer, 3 páginas, no mínimo, de produção, de pesquisa, que vocês vão fazer em teses, dissertações, artigos científicos, na internet, vocês podem estar buscando, só digitar no Google lá, artigo, ou tese, ou dissertação, e coloca o tema que vocês querem pesquisar, que o Google vai buscar para vocês. Esse texto ele tem que estar com o referencial, as referências, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês como é que faz as referências. Então, nós vamos voltar lá para a página da Uniarp, vamos voltar aqui para a página da Uniarp. Aqui dentro da página das normalizações, nós vamos ter normalização vigente. Vocês clicam em cima, abrem a normalização, tá? E nós vamos ir lá na página... Opa, não abriu aquela que eu quero. Só um pouquinho, vou fechar essa aqui. Aqui, ó, vamos abrir normalização vigente, tá? Vamos abrir. Ah, não abriu de novo. Abriu no mesmo. Só um pouquinho, meninas. Vamos voltar aqui. Então, normalização vigente, tá? Clica em cima aqui para abrir. Vou abrir no Word. E aqui vai vir toda a normalização de trabalhos acadêmicos da Uniarp, tá bom? O que nos interessa, nós vamos descer aqui mais para baixo para achar as referências, que é como que eu vou referenciar lá no meu texto o que eu estou pesquisando, tá bom? Quem já fez a aula, quem fez a webconferência sobre normalização, lá com a professora Carol, pode ver, então, bastante explicação sobre isso, tá? Então, por exemplo, olhem ali dentro desse quadradinho aqui. Então, nós vamos ter uma citação ali, o que é a citação? É a cópia de uma tese, dissertação, ou artigo, ou pedaço de livro que vocês vão fazer para fazer a fundamentação teórica. Então, vocês vão copiar de lá uma parte para ir trazendo para dentro do texto de vocês e construindo o texto, certo? Eu vou copiando e colando para dentro do meu Word o que me interessa daquilo que eu estou lendo, o que fecha com o trabalho de pesquisa que eu estou fazendo, certo? Mas para isso eu preciso, então, fazer o trabalho de referência, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, com as mais simples. Nós temos a citação direta com até 3 linhas que devem ser inseridas entre aspas duplas no texto. Quando se omite parte do texto citada, a parte suprimida deve estar substituída por reticências entre colchetes. Então, olhem só aqui nesse quadradinho, nós vamos ter, a pessoa começou a escrever o texto ao analisar as mudanças desse século XXI, ela coloca uma vírgula e ela chama o sobrenome do autor aqui, do que ela vai copiar lá da tese dele, da dissertação dele. Ele puxa o nome do autor, o ano que ele escreveu e qual a página, tá? E aí ele copia e cola aquilo que o autor lá da tese, da dissertação escreveu. Isso chama-se citação direta e coloca entre aspas a parte que copiou e colou, que é até 3 linhas, então vai estar dentro do texto, certo? Aí nós vamos ter um outro tipo de citação, que é essa aqui, ó, tá? Olha só essa citação aqui. Então, eu achei uma parte interessante lá no texto que eu estou lendo sobre pobreza, e eu vou copiar para o meu texto de 3 páginas que estou fazendo de fundamentação teórica. Então, eu vou lá e vejo que é interessante, mas tem mais que 3 linhas a parte que eu quero copiar. Então, eu copio a quantidade de linhas que eu quero copiar, trago para dentro do meu texto de Word, e eu vou recuar 4 centímetros
da margem da folha. Olhe, pode olhar no restante do texto, que o texto está começando bem para a esquerda. E no caso aqui, a citação está mais para a direita, está 4 centímetros da margem. Isso tudo com a régua, eu vou ensinar vocês a fazer em outra aula. Vocês podem ir fazendo o texto, depois a gente arruma ele, tá? Aí o que acontece? Nessa citação com mais de 3 linhas, eu copiei e colei tal e qual como estava escrito no texto do lado onde eu trouxe, de dentro da internet. Abri o parêntese, escrevi o sobrenome do autor, vírgula, o ano que ele escreveu isso, vírgula, P, que quer dizer página, ponto 214, fechei o parêntese e coloquei ponto final. Isso se chama referência, certo? As referências vão aparecer aqui dentro do corpo do texto e você já tem que ir salvando isso também lá embaixo, onde vai ter um outro capítulo, uma outra parte chamada referências. Vocês vão ter que copiar o nome completo do autor, o ano, tá? A cidade onde ele escreveu esse texto, né? Se ele mora em São Paulo, sempre dentro das teses, dissertações e artigos aparece isso. Então vocês vão ter que copiar e colar, certo? Para vocês não perder essa informação, que depois eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Então, aqui nós vamos ter como que se faz uma citação com mais de 3 linhas, certo? Aí nós vamos ter, então, citação indireta. São citações em que são apresentadas interpretações de um texto sem alterar as ideias do autor consultado. Essa aqui também é bem comum a gente fazer. Então, a gente leu lá um texto sobre gravidez na adolescência. Lemos um texto lá, um artigo, e agora a gente quer contar, para fazer nossa fundamentação teórica, eu quero contar com as minhas palavras o que eu li naquele texto. Perfeito, perfeito. Vou ali e escrevo 1,5 página do que eu li no texto, com as minhas palavras, mas não muda a ideia do autor. Eu só estou contando, como se eu lesse uma história num livro e fosse contar para alguém. Aí, como que eu vou colocar a referência? Olha só aqui, ó. Olha aqui nesse primeiro quadradinho, nesse primeiro retângulo aqui. Então, a pessoa contou com as suas palavras a história que ele quis contar. E no final, olha aqui bem na última linha, ele coloca entre parênteses o sobrenome do autor e o ano que ele escreveu e fecha o parêntese, tá? Então, isso se chama citação indireta. É quando eu transcrevo com as minhas palavras aquilo que eu li lá no artigo científico, ou na tese ou na dissertação, certo? Tem uma questão aqui bem importante, se vocês forem pegar teses, dissertações ou artigos da internet, que é a questão de vocês citarem o site também de onde foi tirado. Então, vocês vão sempre salvando esse site lá no final do documento de vocês, que daí depois a professora ensina como que faz essa citação, essas referências. Então, para fazer a fundamentação teórica, vocês têm que saber fazer essa citação, a citação direta, que pode ser de até 3 linhas dentro do corpo do texto, certo? Olhem aqui, ó, por exemplo, no terceiro parágrafo, aqui desse título citação direta, no terceiro parágrafo, onde diz exemplo, abre aspas. Aí tem um colchete com 3 pontinhos dentro, que quer dizer que foi tirado um pedaço do texto original, tá? Daí foi copiado e colado para cá. As instituições locais, cada vez com mais frequência, se lançam numa batalha que não se pode vencer. Fechou a aspa, abriu parênteses e colocou Bauman, que é o sobrenome do escritor, 2001, P.175, que é o número da página, fecha o parêntese. É uma citação direta, tá? Mais de 3 linhas, então eu já expliquei que é nesse sistema aqui, você copia e cola e coloca a mesma coisa, sobrenome do autor, ano e a página. E a citação indireta, que vocês têm que fazer, então, contar a história com as palavras de vocês e colocar só o sobrenome do autor e o ano que ele escreveu. Seria isso. Então, qual que é a tarefa de vocês? Escrever um texto de 3 páginas, um texto teórico, buscando teoria em teses, dissertações e artigos científicos na internet, tá? E copiando e colando e trazendo, formando esse texto, colocando as referências e já copiando
o nome do autor completo, a cidade onde ele escreveu, o título da tese, dissertação ou artigo, tá? O título da tese, dissertação ou artigo, o ano que ele escreveu, isso, autor, nome completo, título da tese, dissertação, o ano que ele escreveu e a cidade onde ele escreveu, certo? Se for um livro, tem que escrever, copiar também qual a editora que publicou esse livro, certo? Então, mãos à obra, vamos fazer então essa fundamentação teórica, que é um texto de 3 páginas, trazendo citação direta, indireta, citação direta de até 3 linhas, citação indireta de mais linhas e citação indireta, beleza? Então, feito, pessoal, mãos à obra. E vocês têm até sexta-feira para me entregar esse texto.